Uma questão importante no projeto de reelaboração dos projetos políticos pedagógicos das escolas dos municípios baianos é a questão da gestão democrática e da ampla participação dos sujeitos e que eles se autorem a participar e elaborar e tensionar a construção ou reelaboração dos projetos políticos pedagógicos. Para isso, o programa ele já divulgou o caderno 1, que é o caderno de orientações de constituição dos comitês. Aí temos aí a figura central dos comitês escolares, como os comitês que irão de fato fazer seus estudos e reelaborar ou elaborar os projetos políticos pedagógicos, que para nós, inclusive, Magno, é a essência desse programa, né? O processo de constituição desses PPPs. E naturalmente surgem algumas dúvidas de como elaborar constituir esses comitês. E aí nós sempre apontamos para que os municípios olhem as suas realidades. Não dá para fechar, né, qual é a fórmula ideal de elaborar esses comitês, de constituir esses comitês, que cada município tem uma característica. Cada escola tem uma característica, algumas atendem modalidades diferentes, como creche, pré-escola, educação de jovens e adultos. Então essa caminhada ela é muito autoral. Inclusive um programa que preza pela constituição de um projeto político-pedagógico, onde os sujeitos se autorem, precisa partir dessa questão. E aí surge uma questão muito específica, que é as escolas do campo. Professor Marcos, as escolas do campo, com turmas multisseriadas, que caracterizam-se aí como escolas muito pequenas, com um professor, um quadro pequeno. Como vou fazer um comitê para poder atender essa escola? Então, um dos caminhos, baseado na questão do município olhar as suas realidades, é constituir comitês a partir de organizações gerenciais muito comuns às escolas multisseriadas, que são as organizações voltadas em escolas núcleo, ou escolas consorciadas, que são aquelas escolas multisseriadas que já no município constituem um caixa escolar com um grupo maior de escolas. Por que te aponta para esse caminho? Porque culturalmente já existe uma relação entre o município, entre os professores e professoras, entre o quadro gerencial e essa estrutura montada, que são as escolas núcleo ou escolas consorciadas, depende muito da localidade. Exatamente, cada município tem uma nomenclatura, etc. E aí você pega essa escola, vários professores, com quadro gerencial, e constitui um comitê. É o caminho único? Não. Cada escola pode se autorar a fazer diferente, mas é um caminho possível. E aí, Marcos, como é que fica a escrita do PPP? Eu tenho um núcleo, por exemplo, com 10 escolas, vai ser 10 projetos políticos pedagógicos, a mesma situação, vai depender, logicamente, de cada realidade municipal. Tem escolas, por exemplo, mesmo estando no núcleo, que tem estrutura, tamanho, história, necessidades capazes de fazer um projeto político-pedagógico único. O que precisa acontecer naturalmente é a contemplação de todos os estudantes de todas as unidades de ensino. Se vai ser no documento único ou imagem ou documento, é o município que define isso. Sim, aí o município define isso a partir da sua vivência, da consulta com os professores, com a comunidade, enfim. Ou pode ser um documento escrito a partir de uma escola, de uma organização em núcleo, e ali nesse projeto escrito entram as escolas, ali na estrutura da escrita. Tem uma escola numa fazenda tal, com um professor tal, tem uma história muito interessante, entra nesse projeto. O importante é que a escola entre, participe desse projeto, e que de fato o projeto possa constituir em um outro cenário para essa escola. Porque senão não é projeto. Um projeto ele projeta algo, né? Algo. Uma escola que temos para uma escola que queremos ou desejamos, enfim. Então essa organização é um modelo possível de ser organizado para a constituição dos comitês escolares nas escolas do campo, que caracteristicamente são escolas multisseriadas. É claro que os documentos e os cadernos são orientadores, entretanto, vale dizer sempre que cada município tem a sua autonomia. Toda escola, todo estudante precisa se sentir representado precisa autorar então... Nunca podemos perder de vista essa reflexão. Sim, os cadernos provocam o tempo todo essa reflexão, né? A reflexão do olhar autoral, né?
Porque do contrário a gente não consegue escapar daquela estrutura que eu já falei, da cartilha pronta. Ainda que alguns peçam. Né, pronta, não, tem que ser assim, ponto A, ponto B, porque aí às vezes não contempla todos os sujeitos. O que é pensado numa cartilha não atende a todas as realidades. Então, por que não olhar para a realidade e, a partir dessa realidade, constituir os seus comitês? A realidade não vai estar presente. Exatamente.